Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos avaliar o setor de varejo e shoppings, fazendo um resumo da análise do Banco Inter sobre esse setor que vem sendo amarguramente amassado na Bolsa de Valores, principalmente aquelas empresas do varejo que estão voltadas um pouco mais para a tecnologia. Então, após a vinheta eu te trago esse estudo. Agradecendo os mais de 4.290 inscritos, se inscreveu, clica no inscrever, ative o sininho para receber as notificações, porque todos os dias tem conteúdo novo aqui no canal. Lembra do nosso disclaimer, o conteúdo aqui disponibilizado não sugere qualquer tipo de recomendação, indicação e ou aconselhamento para investimento, e a tomada de decisão de exclusiva responsabilidade do investidor. Quer ficar bem informado? Acesse minha coluna Fato Relevante, eu posto lá cedinho as principais notícias que vão balançar o mercado financeiro, além da nossa coluna diária aqui, de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, o Zambelli News. E se você quer outra fonte boa de informação, acesse o site guiadoinvestidor.com.br, completíssimo sobre ações, fundos imobiliários, dividendos e até small caps. Acesse lá para mais informações. E se você quer bater papo com outros investidores sobre análise técnica, macro, fundamentalista de empresas e saber o que está acontecendo no mercado, eu te convido a acessar a nossa comunidade de estudos do mercado financeiro no Telegram. É gratuito, o link está na descrição deste vídeo. Inflação e atividade fraca do varejo pioraram os indicadores. As vendas no varejo cresceram 0,6% em novembro. Resultado ficou acima da expectativa do mercado, que era de estabilidade em novembro do ano passado. O varejo ampliado também teve alta acima do esperado, 0,5%. Na comparação interanual, o comércio varejista recuou 4,2% e segue em campo negativo pelo quarto mês consecutivo, reflexo dos preços elevados e da base de comparação forte, uma vez que houve crescimento atípico do consumo de bens após o impacto da primeira onda da pandemia. Com relação a lojas de ruas e shoppings, seguem em linha com o ritmo apresentado no mês de novembro. Os dados do índice de preços ao varejo de novembro vieram embalados pela Black Friday e tiveram um avanço marginal, tanto em faturamento quanto no fluxo de pessoas. O fluxo de pessoas registrou um crescimento de 23% em shoppings e 14% nas lojas de rua. Por sua vez, o faturamento dos lojistas em shopping apresentou um forte avanço tanto na base anual, 8%, quanto na base mensal, 12%. Para as lojas de rua, o crescimento do faturamento foi ainda mais robusto, atingindo 20% no comparativo mensal. Diante dos números do Natal divulgados pelo Índice do Consumidor ao Varejo Amplo e dados operacionais prévios do setor, bem como a recuperação vista nos segmentos de varejo de serviços, espera-se que os shoppings apresentem um robusto resultado de vendas no fechamento do ano passado. O Banco Inter segue em tom de cautela para o varejo, que apesar de apresentar crescimento nominal do faturamento, quando descontada a inflação, observa-se um patamar de vendas ainda inferior a 2019. O cenário macroeconômico árduo, aliado a um ano eleitoral, poderá trazer volatilidade além do habituado. A inflação e o desemprego devem ceder nos próximos meses, é bem verdade, o que a princípio é positivo para o setor. Mas, com o crescimento do PIB pressionado pelo aumento da taxa de juros, que eleva o custo de crédito dos agentes, por exemplo, acredita-se que a confiança do consumidor será menor. Espera-se que a temporada de resultados do quarto trimestre de 2021 seja mista entre os segmentos, com destaque positivo para as empresas de atacarejo e consumo discricionário voltados para a classe A e B. Vamos avaliar agora a renda real versus a taxa de desemprego. A taxa de desocupação caiu para 12,1% no mês de outubro e a retomada do emprego é mais forte do que a expectativa, resultando em uma queda maior do que o esperado, de 12,3%, e uma redução de 1,6 pontos percentuais em relação ao trimestre imediatamente anterior. O rendimento médio por trabalhador segue em queda expressiva, atingindo R$ 2.449 em média, dada a recuperação das atividades de serviços e do trabalho informal. Falando agora do saldo de crédito à pessoa física, ele foi de 2,6 trilhões de reais, alta de 2% no comparativo mês contra mês e de 19,7% de alta no comparativo ano contra ano,
mantendo forte a demanda do segmento ao longo do ano. A inadimplência continua estável pelo terceiro mês consecutivo, registrando 2,95% em novembro, nível ainda em baixo patamar considerado pelos analistas. Analisando agora o índice de confiança do consumidor e a sua variação, nós podemos perceber que o índice de confiança do consumidor teve alta no comparativo mensal, 2,5%, e reverteu uma sequência de queda no ano contra ano, de 0,3%. Isso significa que a percepção de otimismo da população melhorou nas últimas semanas, mas o patamar ainda baixo desanima para as vendas no varejo. Comparando agora as vendas físicas com as vendas online, descontada a inflação e com ajuste no calendário, as vendas no varejo em dezembro cresceram 1,3% em comparação com o mesmo mês lá de 2020. Esse resultado pode ser atribuído ao desempenho do Natal de 2021, que apresentou vendas mais fortes do que as verificadas em 2020 e também de um comércio mais ativo do que o verificado em 2020. Além disso, as restrições no final do ano em 2020 eram maior do que as observadas no final de 2021. Cabe ressaltar que, descontando o efeito inflacionário, o setor ainda segue abaixo do observado no período pré-pandemia. Partindo agora para o faturamento das lojas de rua versus o fluxo nessas mesmas lojas de rua, em novembro pôde-se verificar que o fluxo de pessoas nas lojas de rua teve um crescimento robusto de 14% no comparativo ano contra ano. Também em ritmo robusto, o volume de vendas alcançou uma alta de 20% no comparativo com o mês anterior. Observa-se que a Black Friday, que é um período promocional que ocorre na última sexta-feira de novembro, foi dividida durante o mês, ocasionando maior interesse do consumidor em diversos dias. Partindo agora para analisarmos o faturamento dos shoppings versus o fluxo. Pelo segundo mês consecutivo, o fluxo de pessoas registrou alta. Dessa vez, o crescimento foi de 23% comparado com o mês imediatamente anterior. Também em ritmo robusto, o volume de vendas em shopping alcançou uma alta de 12% no comparativo mensal, enquanto, ante o ano anterior, o avanço reportado foi de 8%. Ao analisarmos as tendências de mobilidade a lugares como restaurantes, cafés, shopping centers, parques temáticos, museus, bibliotecas e cinemas, os dados mostram como a visita a esses pontos ficou pior em janeiro, o que pode indicar um maior receio à variante Ômicron. Já para tendências de mobilidade a lugares como mercados, armazéns de alimentos, feiras, lojas de alimentos gourmet, drogarias e farmácias, os dados demonstram como a visita a esses pontos, considerados essenciais na pandemia, estão bem acima do período pré-Covid. Já para as tendências de mobilidades a lugares como parques nacionais, praias públicas, marinas, parques para os cães, praças e jardins públicos, os dados mostram como a visita a esses pontos já supera o período pré-pandemia, o que indica o fim das restrições de deslocamento, ressocialização e a confiança sanitária da população. Já com relação ao transporte público, como terminais, por exemplo, estações de metrô, ônibus e trens, os dados demonstram como a visita a esses pontos ficou pior em janeiro, o que pode indicar um maior receio devido à variante da Ômicron. Tendências de mobilidades às áreas residenciais, os dados mostram que a visita a esses pontos já supera o período pré-pandemia, o que indica ressocialização e a confiança sanitária da população. E já com relação ao local de trabalho, os dados mostram que esses pontos ficou pior em janeiro, ou seja, esses locais foram menos visitados em janeiro, o que pode indicar um maior receio devido à variante Ômicron e à volta do home office. E aí, pessoal, o que acharam desse estudo realizado pelo Banco Inter? O varejo pode recuperar sim, mas deve encontrar dificuldades à medida que a Ômicron se espalha pelo país. Escreva aí nos comentários se ficou alguma dúvida que eu terei prazer em ajudar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe nos grupos de WhatsApp e Telegram e divulgue pros amigos. Não deixe de estar nos parceiros de App Capital, Ganho do Investidor e acessar nos comunidades exclusivos e gratuitos do Telegram. Eu te aguardo lá. Obrigado por assistir até aqui e até o nosso próximo vídeo.